Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de instalações elétricas prediais e residenciais. Na aula 5, de número 5, iremos aprender sobre circuitos elétricos, instrumentos e equipamentos, para a gente poder evoluir um pouco mais em nosso conteúdo. Vamos dar sequência à nossa disciplina, começando falando sobre circuitos elétricos. Para que a gente possa construir um circuito elétrico, precisamos de uma fonte geradora de tensão elétrica, o que a gente falou nas outras aulas como sendo uma bateria, por exemplo. Também precisamos ter um elemento de consumidor de carga, ou o que a gente chamou também de uma fonte consumidora de energia ou a resistência do nosso circuito elétrico. Aqui podemos colocar como exemplo uma lâmpada, dentro do nosso circuito. Precisamos também de condutores elétricos para poder fazer o caminho da passagem da corrente elétrica para a alimentação deste elemento consumidor ou da nossa carga. Tá? E precisamos também, por fim, dos dispositivos de manobra. Se a gente não tiver ele, a gente vai ter uma alimentação constante dessa nossa carga. Por isso precisamos acrescentar o nosso dispositivo de manobra. Nesse caso daqui, se a gente estiver alimentando uma lâmpada, por exemplo, o nosso dispositivo de manobra é, no caso, um interruptor simples, para a gente poder comutar a energia que vai estar levando até essa lâmpada. Ok? Dando seguimento então, nós podemos ver como que forma-se o circuito elétrico. Nesse caso daqui, nós trouxemos em primeiro exemplo o circuito série. O circuito série ele é formado por todos os elementos vistos no slide anterior. Representado aqui nessa imagem, você pode verificar aqui comigo, nós temos aqui representado por V1 a nossa fonte geradora de tensão. Essa fonte daqui, geradora de tensão, ela vai dar origem à diferença de potencial necessária para poder estar alimentando a minha carga, ok? Representado por essa linha daqui preta, é o nosso condutor, que vai da nossa fonte, geradora de tensão, até a nossa carga. A nossa carga aqui nesse circuito está sendo representado como R1 e R2, ok? E nesse caso daqui, ó, a gente chama de circuito série porque nós temos a carga R1, tá, em série com a carga R2, tá? Falando de outra forma, eu tenho o final da carga R1 interligado no início da carga R2. Então eu tenho nesse caso um circuito série, onde as minhas resistências ou a minha unidade de consumo, tá, está em série com a minha outra unidade de consumo dentro desse mesmo circuito. Então a esse circuito eu chamo de circuito série, ok? Dando seguimento, nós temos outro tipo de circuito, o que a gente chama de circuito paralelo. Nesse caso eu tenho uma fonte, tá, geradora de tensão. Verifica comigo, eu tenho uma fonte geradora de tensão e nesse caso, essa fonte geradora de tensão, ela está em paralelo com as minhas, com a minha fonte consumidora, beleza? Com o meu ponto de alimentação. Então imagina que R1 aqui, ó, ele seja uma lâmpada e R2 uma outra lâmpada. Então eu pego a parte inicial, dela, interligo na parte inicial de R2, da minha lâmpada 2. Interligo também na parte inicial da minha fonte de alimentação. Então, quando eu tenho essa parte inicial interligada e as partes finais interligadas, eu tenho um circuito em paralelo. Então, dá para você ver que a fonte geradora, com a minha carga, com a minha outra carga e minha N carga para frente, estão todas em paralelo uma da outra. A isso daí eu tenho um circuito paralelo. Uma questão importante para a gente poder estar compreendendo um pouco mais aqui, ó, são o comportamento da corrente, da tensão, em um circuito série e em um circuito paralelo, beleza? Em um circuito paralelo, presta atenção comigo, vou falar de forma bem pontuada para você estar entendendo. Caso você tenha alguma dúvida, você pode estar pausando o vídeo
volta e vê a explicação novamente. Ok? Em um circuito paralelo, a minha corrente se divide e a minha tensão nos terminais, tá, da minha carga são a mesma da tensão da minha fonte geradora. Ok? Então, a tensão que eu tenho nas minhas cargas são as mesmas e a corrente se divide em um circuito paralelo. Diferentemente de um circuito série. Em um circuito série, como vocês podem ver aqui, a minha corrente é a mesma e a tensão se divide. Então a tensão que eu tenho na resistência 1 aqui, ó, ela é diferente da tensão na resistência 2, mas a corrente dentro do meu circuito é a mesma. Então se eu quero descobrir qual que é a corrente desse circuito aqui, eu faço o quê? Tensão dividido pela resistência total, que é a soma da resistência 1 e resistência 2. Pronto, beleza? Então é assim que funciona. Vocês podem também pesquisar na casa de vocês para poder aprofundar um pouco mais nesse tema sobre como é calculado, tá, a resistência, a tensão em um circuito série e em um circuito paralelo. Beleza? Assim vocês podem estar aprofundando um pouco mais nesses temas. No caso aqui nós não vamos aprofundar, não é muito tema, a gente vai focar bastante em prática, ok? Nós precisamos muito disso, prática, mais prática para vocês poderem estar fazendo as instalações elétricas aí dentro da residência ou na parte predial de vocês. Dando sequência, nós temos o circuito misto. O circuito misto, ele já tem a configuração do circuito série juntamente com a configuração do circuito paralelo. Então nós temos aí na imagem uma fonte geradora V1 em paralelo com uma resistência R1 e nós temos também um R2 e R3 em série, um com o outro. Então nesse caso daqui, a gente mistura, né, o circuito série com o circuito paralelo. Então essa é uma configuração diferente também para a gente. Na hora da prática, nós vamos fazer a ligação de uma lâmpada em série com a outra, uma lâmpada em paralelo com a outra e vamos ver como é que é esse comportamento. E lá você vai estar entendendo melhor esses pontos daí. Então não se preocupe com isso. Dando seguimento aí, ó, nós temos os nossos equipamentos, nossos instrumentos, na verdade, e equipamentos para a gente poder estar trabalhando no dia a dia como eletricista, beleza? Então segue comigo, isso aqui são equipamentos que vocês vão precisar no seu dia a dia, tá? Para você poder desempenhar nas suas atividades. Vamos começar então pelo multímetro. O multímetro é o primeiro equipamento, um equipamento essencial para todos os eletricistas, tá? O multímetro é esse daqui que está na minha mão. Ele tem configuração, né, vários tipos de configurações, que a gente consegue fazer várias medições, né, que a gente necessita no nosso dia a dia. Então vou pegar uma tomada e eu preciso saber a tensão da tomada. Vem aqui comigo que eu vou verificar, vou mostrar para vocês exatamente onde colocar para poder verificar qual que é a parte do meu multímetro que eu verifico a tensão, beleza? Segue comigo, pessoal. Tá vendo? Essas aqui são os diferentes tipos, tá, de configuração do meu multímetro. Então eu tenho na parte aqui de baixo, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho a parte de ampere, tá, de corrente alternada. Então tá aqui representado pela letra A, tá? E essa onda daqui significa que é alternada, beleza? Aqui eu tenho a parte da corrente contínua, tá? Aqui eu vou medir toda a parte de frequência da minha onda. Aqui eu faço o teste de continuidade, né, para ver se rebentou algum fio, né, se houve algum rompimento, tá, de algum fio. Aqui eu tenho toda a parte da tensão contínua e aqui eu tenho a parte da tensão, beleza, alternada. Então quando você muda aqui, ó, eu vejo justamente o que eu quero medir. Eu coloco exatamente onde que eu quero medir. E colocando, né, eu tenho uma escala aqui que eu posso estar ajustando para mim poder estar verificando isso. Então tá tudo aqui. Para você poder estar fazendo a medição, você tem que colocar o quê? Esse cabo daqui, beleza? Então ele tem aqui uma parte toda de medição, onde que você vai estar colocando na tomada, e você tem também o borne
né, que você vai estar encaixando justamente no seu multímetro. O preto, normalmente a gente coloca no comum, beleza? Se eu quero medir tensão, eu venho cá e coloco aqui, ó, o outro borne, né, encaixo na parte da tensão. Quando eu vou colocar na parte do ampere, né, quando eu for medir corrente, eu venho cá e tiro da parte da tensão e coloco na parte da corrente. Ok, pessoal? Então, o multímetro ele está explicado. Qualquer coisa vocês podem verificar na internet, né? Tem outros vídeos que vão estar auxiliando vocês também. Pode solicitar aqui alguma dúvida e a gente vai estar esclarecendo para vocês também. O importante é esclarecer as dúvidas, não ficar nenhuma dúvida e a gente conseguir executar as nossas atividades. Dando sequência, eu vou ter um outro equipamento que a gente chama de alicate amperímetro. Então aqui eu tenho dois equipamentos, né? O primeiro alicate amperímetro, eu tenho um outro alicate amperímetro, uma variação do alicate amperímetro, ele é bem menor, então estou mostrando aqui para vocês dois tipos de alicates amperímetros. Tem a mesma função, mas um é menor do que o outro, então achei interessante mostrar isso aí para vocês, tá? Então o alicate amperímetro, ele é o multímetro, beleza? Então ele tem a mesma função do multímetro, só que ele tem essa parte de cima aqui, ó. Então como é que eu utilizo essa parte de cima? Quando eu não tenho, né, a minha fiação exposta para poder medir com a minha ponta de prova, que eu chamo de ponta de prova que eu mostrei para vocês, eu utilizo o alicate amperímetro. Ele vai estar abraçando, né, a fiação, então eu coloco ele na fiação dessa forma e ele vai estar através do campo eletromagnético produzido por essa fiação, ele vai estar medindo a corrente dela, beleza? Simplesmente isso. Então essa é a variação do equipamento que vocês podem estar utilizando também. Dando sequência, eu tenho as minhas ferramentas. Eu tenho aqui, não vou me aprofundar tanto nessas ferramentas, porque eu sei que vocês já são ferramentas do dia a dia. Então, alicate de bico, beleza? Eu tenho aqui o alicate universal. Eu tenho aqui o alicate de corte, vocês vão utilizar muito esse, vocês precisam decapar a fiação para poder estar fazendo as suas conexões. Então, alicate de corte. Então, esse você precisa estar adquirindo, né? Principalmente esse. Eu tenho também, pessoal, a chave, né, de fenda, a chave Phillips. Então, a variação delas é simplesmente na ponta delas, caso vocês não conhecem. Então, o tipo de parafuso ele pode estar mudando e vocês precisam de todos os tipos de ferramenta. E eu tenho também as fitas, né? Nesse caso eu trouxe aqui uma fita isolante comum para vocês, que vocês vão encontrar no depósito, tá? Mas você tem outros tipos de fitas também isolante, de vários tipos de marcas também. Eu coloco aqui para vocês fita isolante de borracha de autofusão, fita isolante plástica e fita isolante termocontrátil, né? Então a variação que você vai encontrar principalmente quando você estiver fazendo as instalações é a fita isolante comum, tá? E a fita isolante de autofusão. Quando vocês for fazer, por exemplo, a parte toda de encapar, né, os fios que você está fazendo manutenção de alta corrente ou de alta tensão. Então, estou lá mexendo lá no padrão, né, de entrada de energia da minha casa. Então, eu não utilizo essa fita comum. Eu vou utilizar essa fita de autofusão porque ela tem um poder maior, né, de isolar aquela corrente do que essa fita comum, beleza? Então ela vai gerar uma proteção maior nos seus circuitos. Ok, pessoal? Tá entendido? Eu espero que tudo esteja muito claro. Volto a repetir, alguma dúvida pode voltar o vídeo, solicitar aqui, tá? Que a gente está aqui justamente para esclarecer e você ficar 100% de conhecimento para se tornar um excelente profissional na área da elétrica. Beleza? Bons estudos para vocês, continue aqui conosco, logo logo vai ter mais conhecimento, mais teoria, mais prática, tá? Para vocês. Boa sorte e bons estudos.